Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Nosso tema são as equações de Maxwell. Este é o quinto vídeo de uma série de 8 vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sino para que seja informado sempre que houver um vídeo novo no canal. O objetivo desse vídeo é apresentar a primeira lei de Maxwell, a lei de Gauss para o campo elétrico. Para isso, vamos falar dos seguintes assuntos: fluxo elétrico, a primeira equação de Maxwell, a lei de Gauss para o campo elétrico, densidade de fluxo elétrico, formas vetoriais e integrais da primeira equação de Maxwell, superfície gaussiana, exemplos e aplicações. Deixe seu like, ajude a divulgar o canal, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Fluxo elétrico. Cargas elétricas produzem fluxo elétrico. Nós vamos definir o fluxo elétrico produzido por cargas elétricas que atravessam uma superfície fechada, que caracteriza o volume que envolve a carga como sendo a própria carga ou as cargas elétricas contidas no volume considerado. Considere uma carga pontual mais que as setas indicam o valor do campo dessa carga. Se nós agora colocarmos uma superfície fechada, uma esfera, onde a carga está ocupando o interior dessa esfera, sabemos então que o fluxo elétrico que atravessa a superfície fechada dessa esfera é exatamente igual à carga dentro da esfera, mais que. A primeira equação de Maxwell, ou a lei de Gauss para o campo elétrico, está mostrada na forma vetorial e forma integral. Vamos abordar cada uma delas. Para isso, vamos trabalhar com o teorema da divergência, onde nós vamos ter do lado esquerdo superfície, do lado direito volume. Podemos agora juntar a primeira equação de Maxwell, o teorema da divergência, e nós temos uma relação entre vetor, deslocamento de fluxo elétrico, área fechada, o volume, gradiente, densidade volumétrica de cargas e a carga encerrada. Vamos começar com divergente de D igual a ρV. Divergente indica a fonte. ρV é a densidade volumétrica de cargas. Daí obtemos que a fonte da densidade de fluxo elétrico é uma distribuição volumétrica de cargas. A fonte do campo elétrico é a carga elétrica, confirmando. Integral de superfície de dds igual a carga encerrada. Vamos agora trabalhar com a forma integral da equação, primeira equação de Maxwell. Integral de superfície fechada, lembra da esfera que acabamos de ver? E a carga dentro dessa superfície fechada é dada pelo produto da integral de superfície fechada de d vezes ds. O fluxo elétrico total que atravessa uma superfície fechada é igual à carga elétrica encerrada no volume delimitado por essa área. Vejamos agora densidade de fluxo elétrico. Aí está na forma integral, a integral de superfície fechada, o produto vetor densidade de fluxo elétrico em coulomb por metro quadrado, o vetor de área diferencial em metro quadrado e a carga contida dentro da superfície fechada. Observe que a figura pode ter qualquer formato. Vamos ter que fazer a integral do produto de D vezes ds ao longo de toda essa superfície. Podemos também considerar a relação constitutiva D igual a ε vezes E, ou ε0 vezes εr vezes E, onde temos D a densidade de fluxo elétrico, a permissividade elétrica do meio farad por metro é ε, a permissividade elétrica relativa ou a constante dielétrica do material, a permissividade elétrica do vácuo, ε0, e o campo elétrico em volt por metro. Na tabela, vemos alguns valores de constante dielétrica, materiais que são utilizados em linha de transmissão, cabos coaxiais ou capacitores. Não podemos esquecer do vetor polarização, que está associado à energia para alinhamento das moléculas nos materiais, pelo efeito do campo elétrico, também expresso em coulomb por metro quadrado. Para o dielétrico ideal, sem perdas, P igual a 0. Tudo começa então com a carga que nós temos dentro de uma área fechada ou a densidade volumétrica de cargas. Daí, partimos para o vetor D, campo elétrico, diferença de potencial, energia, potência.
Também podemos ter densidade de corrente, energia, potência. Podemos agora aplicar várias das equações ao nosso dispor. Da carga para a densidade volumétrica. Podemos partir do divergente de J igual a menos d-ρ de T de ρ de V. Podemos também agora utilizar as equações de Gauss para relacionar densidade volumétrica divergente de D, ou D vezes ds. Obtendo o valor de D, da relação D igual a εE, podemos obter o valor de campo elétrico num ponto qualquer. Caso estejamos num condutor, podemos ter J. J relaciona-se com σE, que é a lei de Ohm. Aí obtemos a corrente integral de superfície de J ds. Do campo E, da relação V igual à integral de EdL, obtemos a diferença de potencial. Novamente, E e P. A disciplina Circuitos Elétricos, que você viu na escola técnica na faculdade, basicamente trabalha com ΔV e I. A relação podendo ser resistência, ou uma reatância capacitiva, ou uma reatância indutiva. Teoremas de Norton, teorema de Thevenin, a lei dos nós de Ampère, e aí fazemos todo o cálculo dos circuitos. Vejamos agora as formas vetoriais integrais da lei de Gauss para o campo elétrico. Utilizamos a relação constitutiva D igual a εE, e agora temos na forma vetorial tanto para o vetor D quanto para o vetor E. Na forma integral, vetor D e vetor E. Quando trabalharmos calculando o campo devido a algumas distribuições de cargas, nós vamos ouvir falar muito em superfície gaussiana. O que é uma superfície gaussiana? Se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Ajuda a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Isso ajuda o canal e ajuda o algoritmo do Google a apresentar esse vídeo a outras pessoas interessadas. Obrigado. Esse é a nossa situação. Uma distribuição de cargas, uma superfície fechada caracterizando um volume. O que é uma superfície gaussiana? Que superfície fechada é essa que nós estamos nos referindo? Se pudermos escolher, é uma superfície com algum tipo de simetria, esférica, cilíndrica ou outra, que vai facilitar nossos cálculos. Vejamos alguns exemplos e aplicações. Vamos começar com o caso mais simples, uma carga pontual. Se temos uma carga pontual, uma superfície interessante é trabalharmos com uma esfera e a carga no centro. A carga pontual, muito pequena, está no centro da esfera. Observe que em qualquer ponto da esfera, o vetor D e o vetor de superfície estão paralelos, na direção radial. Aí temos o vetor ds e o vetor D. Vamos agora simplesmente calcular aplicando a lei de Gauss. Fluxo elétrico, carga encerrada. Fazemos a integral de superfície dds de 0 a 2π, de 0 a π, e obtemos dr é a carga encerrada sobre 4πr2. Da relação constitutiva, obtemos o valor do campo elétrico. Aí está o campo elétrico. Carga encerrada é a carga que nós temos dentro da esfera, 4πr2, onde R é a distância da carga até a região considerada. Se nós queremos calcular a força, sabemos que F igual a QE, colocamos que o produto da carga encerrada vezes a carga de teste. E aí nós tivemos a lei de Coulomb. Será que nós deduzimos a lei de Coulomb? Não, não deduzimos. Nós partimos do conceito da lei de Coulomb e confirmamos que ela está certa. Na verdade, nós confirmamos que a lei de Gauss está correta. Você não deduz a lei de Coulomb, ela é experimentalmente obtida. No nosso exemplo 2, temos agora um exemplo comum, uma área elétrica, um fio fino, retilíneo, muito comprido. Nós estamos muito perto do fio em relação ao comprimento. Se você for se preocupar com um produto de D vezes S no topo e na base, observe que o vetor D, ρ, e o vetor ds fazem 90 graus na tampa e no topo. Logo, o produto zero. Só vamos ter agora um produto diferente de zero na parte lateral da superfície do cilindro, onde nós temos que o dρ é um dρ vezes a ρ na direção radial. Quando nós calcularmos, aplicando a lei de Gauss, carga encerrada, dds, vamos chegar ao resultado que a carga encerrada é d 2πl vezes ρ. dρ, que é o nosso vetor na direção radial, é dado por ρl 2πρ. Calculando o campo elétrico, ρl 2πr, como já tínhamos visto em vídeos anteriores. Nós deduzimos, então, qual o valor do campo elétrico a uma certa distância, ρl, ρ, para uma linha de cargas com uma densidade linear ρl. O próximo exemplo é uma placa carregada.
Veja que agora nós temos a parte superior e a parte inferior da placa. Então, nossa carga encerrada 2dNds. Quando nós aplicarmos o conceito, chegamos a um resultado muito interessante, que o campo elétrico independe da distância. É o mesmo milímetro acima ou no fim do universo. Claro que é um valor teórico, considerando a placa como uma superfície infinita ou muito grande em relação à distância que estamos considerando. Mas é um valor interessante de analisar. O próximo exemplo talvez seja mais comum. Um capacitor, duas placas paralelas ligadas a uma bateria e, portanto, com um carregamento positivo e negativo. Dentro, entre as placas, temos o campo devido à placa positiva e o campo devido à carga negativa que se somam vetorialmente. E o nosso campo agora é o dobro, ρS sobre ε0. Então, entre as placas, o campo elétrico é ρS sobre ε0, onde ρS é a densidade superficial de cargas das placas. Como independe da distância, o campo positivo anula o campo negativo fora da região entre as placas. E aí nós temos que fora das placas o campo elétrico é zero, o que significa uma blindagem eletrostática. O próximo exemplo, também muito conhecido, o capacitor. Nós temos duas placas paralelas alimentadas com a bateria, portanto carregadas com potencial positivo e negativo. Um dielétrico, um certo material, que essa cor marrom, o εr. Vejamos o que vai acontecer. Vamos definir capacitância como sendo a carga sobre a diferença de potencial. Vamos substituir pelos valores, ρSA é D, o valor de E nós sabemos, ρS sobre E, e chegamos a um valor bastante conhecido, que é a capacitância de duas placas paralelas, desprezando as laterais, é dado por epsilon, A, que é a área da placa, de uma placa, dividido por D. Aí está a equação do capacitor. Farad, podemos colocar em função da constante dielétrica também. Se queremos capacitores de valor elevado, você vai ter que ter uma área muito grande, uma superfície de placa muito grande, é só enrolar o material, uma distância muito pequena, cuidado com a tensão de ruptura, e utilizar materiais com elevada constante dielétrica. Por falar em ruptura do dielétrico, temos duas superfícies separadas por uma altura H de 3 metros e submetidas a uma diferença de potencial de 3 kV. Ou seja, nós temos um campo elétrico entre as placas, desprezando o efeito das bordas, de 1 kV por metro. O que acontece se você entra, se uma pessoa sobe em alguma coisa metálica? Repare que o potencial negativo ele vai sendo conduzido, sendo levantado até uma distância D da placa positiva. Então agora nós temos a seguinte situação. Os 3 kV de diferença de potencial estão mantidos. Só que agora temos 1 metro de distância apenas. E o nosso potencial novo, o nosso campo elétrico agora naquela região é de 3 kV por metro. Poderá haver uma ruptura do dielétrico, um centelhamento, um acidente fatal. O nosso próximo item é a densidade de energia armazenada no campo elétrico. Aí está a equação. O meio, uma integral de volume, de D vezes E. Estamos considerando os valores de pico. Então agora, com essa equação, sabemos qual é a densidade de energia armazenada. Ah, você está preocupado com o trabalho, com energia armazenada? Sim, é por aí que nós vamos começar. O que nós vimos até agora? No primeiro vídeo, falamos sobre o conjunto das equações de Maxwell de maneira genérica e as áreas de aplicação. Número 2, nós vimos os parâmetros elétricos e magnéticos, o campo elétrico, densidade de fluxo elétrico e energia armazenada no campo elétrico. No vídeo 4, falamos sobre campo magnético, indução magnética e energia armazenada no campo magnético. Neste vídeo, falamos sobre a primeira equação de Maxwell, a lei de Gauss para o campo elétrico. Assista no próximo imperdível episódio da série a lei de Gauss para o campo magnético. Será que existe ímã com um só polo? Existe a carga magnética elementar? Quais as consequências? Em que implica esse conhecimento? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Ajuda a difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado! Aqui no canal você encontra diversos vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho. Obrigado, assista ao próximo vídeo e até lá.